Você começou com o 3DO? Como colecionador, sim. Foi que me fez né, instigou essa questão de ir atrás de jogos, de pesquisar jogos. Pô, tinha alguns jogos que às vezes eu procurava, eu liguei nos Pro Games do Brasil inteiro. Nossa, pegava aquela revista e ligava, quase toda semana eu ligava. Até do Nordeste. Nossa, liguei em Pro Games do Brasil inteiro atrás de jogo 3DO. E aí tinha alguns jogos que apareciam nas revistas, que tinham em algumas listas, que não achava em lugar nenhum, né? E eu fiquei instigado ali procurando, tentando achar. Aí quando eu descobri a questão do Canal 3 e descobri, lembra na época do HPG? Tinha Lembro. homepage grátis, então. Sim. E tinha, aí comecei pesquisando na internet, comecei a achar gente que tinha página, né, de coleção, e achei outras pessoas que colecionavam 3DO. Então, o 3DO que me fez, nasceu essa questão, né, de colecionar videogame. 3DO, cara, sabe como que eu descobri que existia? Porque assim, eu nem sabia que existia, né? Pra mim era Super Nintendo, Play 1, Game Boy, né? Foi um amigo meu que mostrou, ele tinha um Game Boy Pocket, que me mostrou o Game Boy, eu nem sabia que existia e tal. Mas o 3DO longe, cara, nunca tinha visto, nunca vi numa locadora nem nada, nem Neo Geo, nem Neo Geo CD, nada. Sega CD, nada, nunca tinha visto. Eu, bem antes de colecionar, antes até de eu casar, eu tive, assim, entre aspas, dois contatos com o 3DO. Tinha um rapaz que estudava comigo, até era bem mais novo que eu, ele falava que o primo dele tinha 3DO, que era um videogame fantástico, que não sei o quê, que era tudo real, que era tudo que nem filmes, os jogos e tal. Aí, na época eu fiquei curioso, mas também não dei muito, não tinha nem como. Teve até uma vez que ele falou para mim, não, esse fim de semana meu primo vai vir para São Paulo, o primo dele morava em São Paulo, segundo a história que ele contava, né? Vai trazer o videogame, você vai lá em casa para ver e tal. Aí eu não lembro o que que deu errado lá, eu não consegui ir na casa dele e passou batido. E tinha uma locadora aqui em Pinda que tinha. Na locadora tinha 3DO, tinha 32X, tinha Saturno, tinha Sega CD. E aí teve uma vez que eu fui nessa locadora e eu vi lá os jogos, né? E alguns jogos, o Mad Dog, e achei, né? Achei bem legal e tudo, mas foi só. Até depois eu vim a ter amizade com o dono dessa locadora, mas bem depois. Aí que foi quando eu comecei a colecionar, né? Que eu fui atrás, falei, pô, aquela locadora tinha, né? Aí fui atrás do cara e tudo, mas ele já tinha vendido, não tinha mais os games, né? Tinha locadora ainda, mas já só com Super Nintendo, Play 1, 64, né? E o 3DO ele já tinha passado para frente já, e não tinha mais. Mas foram dois contatos assim breve que eu tive com o 3DO, foram esses dois, antes de pensar em colecionar, né? Sim. Cara, o 3DO, eu achei ele no Orkut. Eu participei de algumas comunidades da zoeira pura, né? Mas algumas comunidades eram super ativas em termos de trocar Sim. ideia e tal. E aí eu entrei num grupo lá de videogame, eu não me lembro a comunidade agora, o nome dela. Mas eu tava conversando, né? Jogador, achava que manjava muito, né? Adolescente, né? Que acha que sabe tudo. Aí eu fui lá, o cara falando que eu joguei Super Nintendo, tinha o Play 1. E o Play 1 pra mim é o melhor videogame feito até hoje, é o Play 1. No o Play 1, assim, eu como um RPGista, é a era de ouro do RPG pra mim é o Play 1. Tem muitos no Super Nintendo, mas o Uhum. Play 1 pra mim foi o auge. E aí eu. Suicoden. Cara, Suicoden, Breath of Fire, Final Fantasy, o Final Fantasy Chrono Cross. mais famoso.
Chrono Cross, Legend of Dragoon. Puta, eu tenho ele original, velho. Fiquei emocionado. Tem o Legend of Legaia, Legend of Mana. É, puta, como é que é o nome mesmo? O Final Fantasy Tactics, né? Que foi o primeiro que veio. Tactical Ogre. Vai embora. Vai Tem muito embora. RPG bom É mesmo. muito, cara. Foi. Muito, muito. E eu trocando ideia com os caras. Cara, fala, você já jogou tal jogo do 3DO? Daí eu falei, 3DO? Que isso? Aí eles com a delicadeza, né? De comunidade de Orkut, né? Como assim você não sabe o que é 3DO? E blá, 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 blá. Não sei se foi do melhor jeito ou do pior jeito, mas eu descobri o que era 3DO. Aí eu cheguei assim, mostrei meus amigos assim, pô, vocês conhecem 3DO? Os caras falaram, não. Falei, mano, aí tem até Fatal Fury pro bagulho. Ó, os caras falaram que tem até. Tem dois consoles de Neo Geo. Neo Geo pra mim era Fatal Fury. Os caras, de caramba, que não sei o que. E aí a gente começou a se aprofundar, pesquisar na internet, as coisas que tinha. Aí a gente achou os clones, a gente achou o Odyssey, que a gente nunca tinha ouvido falar de Odyssey. E foi embora. Aí foi conhecimento de game mesmo. Mas pra achar, pra jogar, não tinha. Era muito difícil. Era só os O mais 3DO, populares. você falando de RPG, um dos jogos mais raros do 3DO é um RPG, do CN's Quest. Dá uma pesquisada aí depois. Vou ver. Eu tenho um orgulho e uma frustração com esse game, porque eu tenho esse game na coleção. Uhum. Hum, Foi nessas caçadas minhas pelas Pro Games, né, que eu consegui. Mas na época era só mais um jogo, né? Não tinha nem noção dessa questão de raridade. Só que é o seguinte, ele de um dia para o outro ele parou de funcionar. Não sei. O jogo não tem um risco, não tem um risco, não tem nada. O disco simplesmente parou de funcionar o jogo. Já testei tudo quanto é 3DO, não adianta, já poli, já não sei o que aconteceu. Eu não lê mais o CD, e o CD não tem nada e funcionava perfeitamente. Eu comecei a jogar o jogo quando eu peguei, depois com o tempo guardado, um belo dia eu fui lá colocar de volta e o jogo não funcionava mais. Nossa, que Então, eu saco. tenho um dos jogos mais raros do 3DO, em perfeito estado, mas ele não funciona. Puta, Mas dá uma aí. pesquisada, se você que curte RPG, dá uma pesquisada. E é um bom jogo, né? Um jogo raro e bom, né? Às vezes o jogo raro, muitas vezes os jogos são raros, mas não são bons, né? Justamente porque eles eram ruins e venderam pouco. E esse é um caso à parte. Ele é raro e o jogo é muito bom. E como que você conseguiu esses videogames? Não precisa falar todos os segredos, não, tá? Mas Aham. todos esses. Quantos você tem de. Quantos consoles você tem hoje? Mais ou menos. Olha, faz muito tempo que eu não conto, cara. Acho que faz uns 5 anos que eu não conto. Mas eu devo ter hoje mais ou menos uns 200 consoles, juntando os repetidos também, né? A 64, série sabores, né? Uhum. Só de 64 tem todos os sabores, tem dourado, tem um Pikachu, 3DO também, tem vários modelos, né? Então, juntando tudo, deve ter em torno de uns 200 videogames e eu chuto aí uns 3.500 jogos, mais ou menos. E como que você chegou a esses videogames aí, cara? Como que você conseguiu, assim? Ah, Caçada? muita. É, durante muito tempo eu fiz muita caçada. Teve uma época que eu tive uma locadora. Hum. Quando a locadora fechou, eu comecei a ir para barganha para vender as coisas. E ali eu comecei, né? Chegava cedo, né? Para montar a banca, não sei o quê. Eu ia com um amigo meu que também tinha locadora, só que ele, né, ainda trabalhava com a locadora e ia na feira para vender os games lá. Então ele era comerciante mesmo, né? Uhum. Aí eu comecei a ir junto com ele. Eu falei para ele, tem minhas coisas aqui para vender, não sei o que e tal, né? Ele falou, vamos comigo lá na barganha,
né? Arruma mais uma banquinha, a gente põe tudo junto lá e vende. Ele tinha televisão, tudo para testar os jogos. Então, eu comecei a vender, mas comecei também a comprar, né? Vendia umas coisas, comprava outra, trocava. E aí a gente chegava cedo, né? Para montar as bancas. Chegava às 4h30, 5 horas da manhã, já estava lá. Aí pegava as coisas chegando, né? Pegava o pessoal chegando, estendendo as lonas e já vi, já abraçava. Peguei muita coisa barata nessa época. E nessas caçadas também dos jogos de 3DO foi onde eu acabei adquirindo Neo Geo CD. Aí comecei a comprar bastante coisa de Neo Geo CD. Depois, quando eu voltei a pegar as coisas do Super Nintendo, porque na época que comecei a colecionar 3DO, eu desfiz, eu tinha uns 25, 30 jogos do Super Nintendo. Eu desfiz rolo com a Pro Games, com a Pro Games da Lapa. Eu dei tudo que eu tinha de Super Nintendo, eles me mandaram tudo de 3DO em triplo. E, e daí, então foi isso. Essa época eu consegui bastante coisa. Peguei bastante locadora fechando, né? As coisas muito baratas, muito, muito barato. Uma época que ninguém queria mais, né? Não existia essa questão do colecionismo como hoje. E as pessoas não tinham se guardado no guarda-roupa, para eles era ou era uma lembrança ou era um negócio que estava ocupando espaço, né? Então, ganhei muita coisa, ganho muita coisa até hoje. Tem amigos que se desfizeram de coleções e me deram itens da coleção e falaram, não, isso aqui eu quero que fique com você, sabe? Isso aqui eu não quero vender, não quero que fique com você. Como eu tenho essa coisa de não me desfazer, quando o pessoal desfaz a coleção, às vezes tem alguns itens queridos que eles preferem que fique comigo. Não, só para você que eu sei que você vai cuidar. Ou faz por um valor simbólico, né? Muitos amigos que desfazem de coleção falam, ó, pega aí, depois você vê como é que você paga, você paga do jeito que você puder, do jeito que você quiser. Então, por isso que a gente tem bastante coisa. Além de fazer muito tempo, de ter pego uma fase de que era muito barato, muito fácil de ter, né? Hoje, basicamente, a coleção ela vive de amigos, né? Hum. E o canal também, né? Tem trazido esse lado também de apoio, né? De lojista e tal, que manda as coisas para mim mostrar, falar, né? Também acaba ajudando nessa parte da coleção também. Mas basicamente é isso aí. Foi garimpos, foram ajuda, né? Doações, né? E algumas compras também, claro, né? Eu peguei a fase boa, a final da fase boa do eBay, né? O dólar ali a 2,80, no máximo R$ 3, então com as coisas ainda baratas no eBay, então peguei essa fase. Eu peguei uma fase boa do Mercado Livre, né? No começo do Mercado Livre, que as coisas também eram baratas. Eu lamento não ter tido visão de pegar a fase inicial do eBay, cara. Galera que pegou aquela época do dólar um por um, cara, um real. A galera que teve visão, grandes colecionadores do Brasil, que eu posso citar aí o Gilão, que é amigo meu, o Nando Games. Esses caras fizeram essas grandes coleções também por essa questão de pegar essa fase inicial do eBay e trazer de fora muito barato, muito, muito Que barato. doideira, cara. Essa fase eu não peguei, entendeu? Tem muita coisa que eles pegaram naquela época barato e que hoje é caro e você não acha. Tem coisa que não é questão de dinheiro. Tem coisa que você não acha mais, cara. Simplesmente não acha. Não Porque acho. não tem, ou porque quem tem não desfaz, né? Se aparecer, é uma fortuna. Então, complicado. Colecionismo hoje é mais com calma, né, cara? Tem que ser Tem que ser. mais tranquilo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado por seguir a gente aí. Se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade aí, mano. Eu achei o jogo, um dos jogos que eu tanto queria, eu consegui, com a Legend of the Dragon. Mas tem um Uhum. outro jogo que eu quero muito, que é o Brave Fencer Musashiden. Ou Musashi. Eu achei.
Só que o cara quer 1.100. Nossa. Aí eu falei assim, mano, se você não quer. Eu tenho aqui o Fatal Frame, né? Fatal Uhum. Frame 3, que é um jogo caríssimo. Eu falei assim, mano, eu tenho o Fatal Frame 3, você não quer trocar, não? Aí o cara não cobra o valor. Eu falei, lógico que cobre. Só procurar aí, pô. Fatal Frame. Aí a diferença eu pago, né? Ele não quis, cara. Ele não quis o meu Fatal Caramba. Frame. Eu falei, pô, 1.100 eu É não que tenho não, que coragem. nem se você conseguisse que ele esperasse, né? Garantisse que ele segurasse, daí você tentava vender a Fatal Frame e comprava dele. Exato. Mas, Mas vai que você vende, o cara não. Aí o cara fala, não, já foi. Aí é sacanagem. é. Não Não, dá para arriscar, né? eu nem tentei mais. Nem tentei. Ele também tinha o Breath of Fire 4. Eu falei assim, mano, você não quer trocar então o Breath of Fire 4, que era mais barato? Não, não quero. 4 do Play 1. Play 1. Play 1. E ele é exclusivo de Play 1.